Família harmônica, família que vive em harmonia. No tempo, ainda bem no comecinho do meu trabalho, trabalhar na servidor público. E na minha época, isso 25 anos atrás, quando os trabalhadores se reuniam, uma comissão para formar greve, os sindicatos se uniam a gente lá, o sindicato dos servidores lá da cidade do Recife, e tinha uma música que ele dizia assim: o servidor unido jamais será, tem até um jargão, né? O povo unido jamais será vencido. E cantavam música, às vezes em estado de greve, passava o dia cantando, eu ficava por ali, tal, todo mundo era obrigado, a comissão passava nas salas com apito, gente, ou a gente se reúne todo mundo, a gente não vai vencer. Todo mundo aí, mesmo aquelas pessoas que não estavam querendo entrar, aí terminava indo, tal, enfim. A questão da unidade. De vez em quando também sai uma figurinha nos grupos de WhatsApp, quando a gente pede oração, juntos somos mais fortes. Não tem também essa questão de juntos, a união faz a força? Enfim, uma família que está unida, juntos, certamente serão mais fortes. A Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste. Um reino dividido se enfraquece. Quando uma igreja é dividida, ela não vai bem. Quando um departamento, seja qual for, um ministério, tem divisão no meio dele, também não vai bem. E isso dentro de uma família também é uma realidade. A mulher quer uma coisa, o marido quer outra, os filhos não concordam, aí começa aquela situação dentro de casa e a casa não vai bem, não vai bem. E hoje eu pensando sobre essa questão da harmonia familiar, temos alguns líderes na Bíblia que não são muito homens de Deus, mas que não tiveram um bom exemplo na família. Ainda hoje tem pessoas que servem a Deus, mas a família não anda bem, né? Como é que vai tua família? Está em harmonia, tem dificuldade. E nas melhores famílias também tem suas lutas, seus problemas, divisões, pensamentos diferentes. Não adianta dizer, não, é tudo igual. Hoje um rapaz também, pastor, o senhor já viu a mão que os dedos não são iguais? Se for igual, está aleijado. Ele disse, né? Achei interessante, eu nunca vi. Se tiver tudo igual, está aleijado, porque quando fecha, aí vai ficando legal. Já pensou tudo, né? E tem sentido isso. Quer dizer, sempre haverá pontos de vista diferentes. Mas uma pergunta que eu faço também para a gente refletir, será que é possível unidade na diversidade? Chegar a um ponto comum, um acordo? É muito importante. Pensamentos são diferentes, mas precisa haver conciliação. A gente viu essa semana, sábado passado, um texto dizendo assim que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita o quê? A ira. É preciso ter uma palavra apaziguadora, uma palavra conciliadora, para a gente poder vencer as lutas. Eu nunca esqueço de um congresso de família que eu participei na Ibecó. Tempo a igreja não tinha sofrido tantos problemas como atravessou um certo tempo. Igreja muito lotada, cheia, um pregador veio de São Paulo, uma igreja que tinha 7 pastores, e esse pastor que veio pregar era o pastor da família, pastor muito jovem, bonito, a esposa também muito bonita, ainda não tinha chegado os filhos, e ele foi convidado para trazer a mensagem. E uma programação muito linda, a Ibecó, acredito que mais de 1000 membros reunidos, muito mais. Nesse dia eu estava na galeria, ali vi aquela participação daquele casal, e teve uma cena que me chamou a atenção, quando o pastor Roberto Amorim passou a palavra para ele, para o pregador, apresentou, ele veio, se dirigiu lá na frente, saudou a igreja e disse que antes de ler o texto, ele queria convidar a esposa dele, que estava nos primeiros bancos, para vir até aqui ao púlpito. E eu pensei que eles talvez cantassem um louvor, não sei, mas ele abraçou a esposa, abraçou e ficaram um silêncio, a igreja ficou sem entender, eu também não fiquei sem entender, mas eles tinham uma briga feia antes de vir para a igreja, estava no carro no caminho, tiveram um desentendimento.
E ele quis mostrar, porque era o pastor da família, não significava que a família dele não tinha lutas nem problemas. Tem gente que fica maquiando muito, parece até o mito da família perfeita, como se não tivesse dificuldade. Mas o grande desafio que nós temos é a conciliação, a reconciliação, o ministério da reconciliação, a perseverança e a continuação. E depois que ele deu um abraço nela, pediu perdão, ele não entrou em detalhe do motivo do desentendimento, mas ele perguntou como é que a igreja estava. Eu disse, será que isso foi um ensaio? Mas eu vi tantas lágrimas, e se realmente houve alguma coisa, e o Espírito Santo não permitiu que ele pregasse, sem antes ele falar de algo que estava acontecendo na sua própria casa, na sua própria família. Às vezes é muito fácil a gente olhar a família dos outros e apontar os defeitos de irmão, de irmã e tal, e a sua, como vai? Todos nós temos nossas lutas, todos nós temos nossos problemas, mas a nossa confiança está no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança. O profeta Amós, no capítulo 3, ele fala no versículo número 3, Amós 3:3, veja o que ele diz, esse profeta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se eles não estiverem de acordo? Fica difícil andar junto, caminhar junto. Eu fico observando aquele Salmo 124, quando o poeta diz, se não for o Senhor que estivesse do nosso lado, ora diga Israel. Queridos irmãos, a nossa vitória está na comunhão, na união, na presença do Senhor. A figura de um esposo andando com a esposa, mesmo diante das dificuldades, mas superando as batalhas e andando juntos. A continuidade, a perseverança. E o salmista diz que Deus andando com ele, ele venceria. A família tem seus desafios. E eu quero confessar aos irmãos, eu quando estudava ainda psicologia, e tem uma disciplina que fala sobre a saúde da família, família e saúde, dentro da grade curricular daquele curso. E eu nunca esqueci a família, a saúde da família. E a pergunta que a doutora fazia, ela dizia, se a família está saudável hoje ou está doente? Responderam, doente. A família está doente, tem muitas enfermidades atacando a família. Muitas síndromes entrando dentro dos lares e quebrando o diálogo, a harmonia, a atenção, a gentileza, a comunhão. Parece que às vezes a gente trata bem as pessoas, tem até as pessoas de fora, é um romantismo tão grande, entende toda hora o amigo, o irmão, mas dentro de casa às vezes a gente tem falta de compreensão com o outro. E eu estava observando esse texto quando o profeta ele pergunta, será que andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Também eu estava examinando aqui a Bíblia, e é um texto que geralmente a gente usa no momento de casamento, lá em Eclesiastes, no capítulo 4, o versículo de número 9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. A ideia aqui é que os dois é melhor, a comunhão estando juntos, estando ambos em harmonia. Não estou falando aqui da questão que não temos os desencontros, seria impossível não ter, impossível mesmo. Mas diante dos desafios, Deus Ele quer realmente que a família ande em harmonia. Infelizmente a gente está vivendo momentos difíceis, e a sabedoria ainda diz, olha, melhor, capítulo 4, versículo 9 de Eclesiastes, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E diz mais, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Isso é muito forte, irmãos. A presença de estar ali unidos, a visão de ajudar um outro. O que é a igreja, a família, a igreja, se não é um ajudando ao outro, fortalecendo um ao outro? Não existe igrejas dentro de igreja, igrejinha, mas tem que haver uma harmonia para que o corpo, bem ajustado, ele ande para a glória de Deus. Deve haver, e ainda a sabedoria ainda nos desafia nessa unidade. Diz que também se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um,
os dois juntos resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E aqui, meus irmãos, fiquei pensando sobre a questão da harmonia familiar. Será que há uma harmonia hoje na família? O tempo é difícil. Eu falava do curso, dessa matéria, Família e Saúde, e o grande desafio hoje é ver essa família saudável. A gente vê famílias se desencontrando, pai matando o filho ou matando enteado, desentendimento, mãe surtando, matando o próprio filho, os casais, feminicídio acontecendo toda hora, a preocupação, tudo dentro de casa, sem falar na questão dos pedófilos, tanta coisa acontecendo terríveis, e às vezes, por incrível que pareça e lamentável, às vezes é alguém da família que tem acesso à criança que faz o mal. A desarmonia, o desencontro, a falta de Deus dentro dos lares. Alguém já disse que a família expulsou Deus. Às vezes a gente coloca um Provérbios, 30 dias, um provérbio por dia, a família tem dificuldade de se unir para ler a palavra de Deus, em volta da mesa, ou no sofá, ou em um local junto, lendo. É difícil, está difícil as coisas espirituais. Parece que a batalha aumenta de uma maneira tal que não tem tempo. Desde o amanhecer até o entardecer, o anoitecer, e não vai encontrar tempo. Agora, se não tiver de acordo, eu não vou ler nada, estou aperreado aqui. O aperreio vai sair se você ler, minha filha. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos meditar na lei do Senhor, vamos crescer junto. Agora precisa haver acordo, harmonia no lar. Tudo é belo em derredor, com amor no lar, com a família saudável, buscando a presença do Senhor. Fácil não, cada vez está piorando. Só a graça de Deus em nossa vida para buscarmos essa fonte inesgotável, o Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, a harmonia dá uma ideia de concórdia, suavidade, acordo, paz, amizade. Isso está acontecendo nos lares. São amigos dentro de casa. Tem harmonia. Veja que Satanás tem investido muito. Hoje existem muitas configurações familiares e a sociedade está querendo formar novos padrões familiares, e tudo isso muitas vezes fugindo do padrão divino. A Bíblia é ultrapassada e começa a inverter os valores. Está muito sério. Sociólogos, psicólogos, pessoas que estudam o futuro da família, dizem que a família está cada vez piorando mais. É difícil a construção e a solidez na família, porque não há harmonia, porque não há um consenso, não há um encontro. Então, a harmonia é de uma orquestra afinada. Ele usa aqui um exemplo. Quem trabalha na área musical sabe, se tiver um instrumento desafinado ou uma voz, não vai ficar legal. A harmonia na criação, a Bíblia diz que Deus viu que tudo era bom, Ele viu a harmonia. Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Quem estuda biologia, a vida, vai ver o interessante, a cadeia alimentar, tudo tem um porquê. Deus não criou nada aleatoriamente, tudo tem um sentido, tudo é para a glória do nome dEle. Harmonia na criação, tudo Deus fez com harmonia. A família harmônica nos lembra a importância da harmonia conjugal, sexual, espiritual, emocional. A família precisa estar comunicando o tempo todo, e isso vai passar segurança para os filhos. Mas quando isso não acontece no casal, a gente vai perceber que os filhos também serão atingidos de uma forma muito forte. Conversava com alguém em aconselhamento, e essa pessoa dizia: está difícil, pastor, na minha casa, mas porque meus filhos cresceram vendo situações, e agora eles rejeitam a questão familiar. Porque o que fala mais alto não é o que você ensina ou o que você apresenta, mas é a sua vida, é o seu comportamento, o nosso comportamento. E o filho vai perceber se esse pai ama ou não ama. Não adianta dizer no dia dos pais ou no dia das crianças: eu amo, e dar um presente bonito. Tudo isso tem a sua importância, mas é o dia a dia que vai caracterizar se existe essa atenção, se existe esse amor e se existe essa preocupação. A família está pedindo socorro. Família hoje, infelizmente, não tem mais um momento doméstico, do culto doméstico, está todo mundo correndo. Quando criança, meu pai
tinha um LP lá, umas músicas, uma radiola gigante, parecia um piano, a radiola de casa, e abria assim, dentro dela tinha um vinil, e tinha um cantor lá, que eu não sei, ele tinha 10 filhos, esse cantor também. O mundo está em confusão, o mundo está em evolução, ninguém se compreende, tudo é evolução. Alguém já viu essa música? Acho que não. Já ouviu? A fome, peste e guerra, ele estava para quebrar. A vício, corrupção, desastre e terremoto, não existe união. Mulher contra marido, irmão contra irmão, o mundo está perdido, só Jesus é a solução. O mundo está... Aí a velhinha faz, está em evolução. Tinha uma velhinha lá, acho que é uma mulher dele, né? Era a contravoz, o Beck. O mundo está em confusão. Aí dia, ninguém se compreende, tudo é... E papai botava aquilo tantas, mas meu Deus do céu, de novo essa música. Achava meia brega tudo, mas depois terminei aprendendo. Depois de 40 anos, ou 50 eu estou cantando. Alguém já ouviu essa música ou não? Ninguém? Já, socorro. Me salvou pelo gongo aí, ouviu já? Ela tem, irmão. Já morreu faz tempo quem canta. Já cantaram aqui? A tua sogra, vê, a sogra dela tem 100 anos. É sério. 100 anos. É antigo. Mas ele canta uma verdade, o mundo está em confusão. A família também. Queridos irmãos, então, em primeiro lugar, é uma consideração, eu quero ser rápido, a hora passa. A família está em desarmonia. Isso é a conclusão que chega a alguns estudiosos na área do comportamento. Está em desarmonia. A família está desafinada. A família está em crise. E aqui eu poderia abrir um espaço e falar sobre famílias em crise dentro da Bíblia. Muita crise. A família de Abraão, Isaac e Jacó, misericórdia. A gente tem que ver isso, irmão. Ou não é verdade? Jacó e Esaú, filho de Isaac, como era? Era batalha, tinha que fugir. E depois, para se encontrar de anos e anos, estava presente, para ver se reconciliava. Ah, pastor, é muita luta. Se eu falar dos filhos de Davi, só a misericórdia, ou não é verdade, irmão? As dificuldades, as lutas, eram homens ungidos que derrubavam gigantes, tudinho, mas dentro de casa não vencia. O desamor, o desencontro, a desunião. Mas ele escreveu, com bom e com suave é, que os irmãos vivam como? Está na Bíblia isso, mas não é fácil, é um desafio que cada um tem aqui. Essa palavra é de Deus para nossas vidas nesta noite, para a gente avaliar e buscar essa conciliação. Então aqui ele diz que a família contratual está em processo de desintegração. É um contrato, faz um contrato, assina, mas tem que ter mais do que isso. As tempestades estão assolando a família, conflitos, separações, lutas, divórcio, desentendimento. Eu vou casar porque ali eu pelo menos tenho um futuro, tenho um emprego bom. Será que isso é o referencial para um casamento? Será? Ali pelo menos não é. Pergunta a Deus, ora, jejua, pergunta a Deus, abra bem os olhos. Porque depois de casar, feche para orar, meu irmão. Porque só o sangue, o negócio vai ser sério. Muita gente se iludindo, não estão levando a sério aí. Eu tenho encontrado na minha experiência muitas dificuldades. Tempestade, Jesus falou isso em Mateus, Sermão do Monte. Nenhum segmento da sociedade tem sido tão afetado, tão atingido, tão atacado, tão minado como a família. Aí aqui ele observa que sociólogos, psicólogos, educadores, analistas, políticos, religiosos estão preocupados com a família. Está se acabando. Hoje pensam muitas coisas, e se for ver dentro do contexto harmônico, bíblico, teológico, tanto do Antigo como do Novo Testamento, a gente vai ver que está fugindo essa realidade. Está estranho. E se você falar, o discurso é homofóbico, vão dizer logo que é outra coisa, mas está distante. É estranho o que está acontecendo, e essas pessoas têm sido ovacionadas, aplaudidas. Inversão de valores. Família núcleo, célula mate, a sociedade está sendo bombardeada, muito bombardeada. Deus tenha misericórdia. Veículos de comunicação
e formadores de opinião, de uma forma sutil, procuram passar uma imagem negativa da família. A Bíblia está ultrapassada. A Bíblia já não serve mais, não é modelo, não é exemplo, não é regra de conduta e fé. São novas modalidades, novas configurações familiares. Está claro isso? Todo mundo está vendo. E a gente está no meio da família e percebe a dificuldade que a família tem de estar juntas, unidas. Perguntei, será que a gente vai terminar o mês e tem família que não vai ler um capítulo de Provérbios? Vou fazer uma pergunta aos irmãos aqui, fica também os irmãos que estão aí através da web. Como é que anda a sua família, a sua casa? Que a gente está conversando, tem contou uma história até, parece engraçada, diz que tem um casal já de idade avançada, parece que a idade vai chegando, a gente vai ficando mais consciente em muitas coisas, mas os dois não se falavam. Eles sentavam na mesa, batiam na panela lá, elas estavam com medo, mas não se falava não. Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ele passava, estava na cozinha, ela corria, estava com medo dele, nem dizia que estava bom, nem que estava ruim, comia, ou se não deixava, saía. E disse que o velho já era bem ignorante, esse idoso. Acho que era bem ignorante ele, ficava regando com a mulher direto, estava grito nela, tudo, e ela também não deixava barato, ela estava estressada, a velhinha, também ela estava meio aperreada, né? Aí disse que, era no interior, e disse que depois do almoço ele pegava um palito de dentro para catucar e queria sair, e a velha sentava bem na porta na hora da saída dele. Só tinha uma porta nessa casa assim, e ele ficou pensando, para não pedir licença para passar, né? Olhava para ela e dizia, muito desaforo, entrava e ficava falando coisa e tal. Aí com um belo dia, parece que ele recebeu um atrasado, matou uma vaca, não sei como foi, ele fez outra porta, ficou uma casa com 2 portas na frente, irmão. Uma era dele, outra era dela. Olha o sangue, 2 portas. Eu quero ver você sentar nas 2, porque ela ficava assim, se espalhava, né? Tá assim, o mundo já não existe mais o diálogo, a comunicação. Não estão conversando mais as pessoas. Queridos irmãos, como vai a família? Uma pergunta que a gente poderia perguntar naquelas dracmas perdidas. A gente fica pensando, será que tem a gentileza, cortesia? É difícil. Mas aqui, como a família pode alcançar harmonia? Eu quero concluir, quero apresentar algumas ideias aqui. As ideias, como é que uma família pode alcançar harmonia? E a gente vai ver aqui algumas ideias. Será que é possível? Eu preguei outro dia, é possível a família ser feliz? E é possível a família ser harmônica? Porque o tema é esse. Sim! Quem crê que Deus transforma, diga amém, irmãos. Quem crê que Deus faz uma nova criatura, diga amém, irmãos. O nome era Abraão, passou a ser Abraão. O nome era Sarai, passou a ser Sara. Ou não é verdade? O irmão diz a mim, pastor, eu estou bestinha, estou assistindo aqui. Eu não sabia disso não, mas não sabia, faz tanto tempo que está na Bíblia, né? Em escola dominical, o irmão frequentava, agora está sabendo de tudo. Eu disse, ainda bem, né, irmão? Mas o diabo era galego, isso aí é outra coisa, meu irmão, porque aí, né? Aí eu não vi isso aí, porque essa cara pergunta para mim, você não sabe. E aquele pessoal era muito burro, pastor, o diabo não envelhece não, porque era descobrir tanta conversa. É mesmo, é mesmo. Tem umas coisas aí que está um pouco difícil de entender. Mas vamos em frente. Deus, ele pode transformar caos em cosmos. Eu gostei dessa expressão. Deus pode transformar, por exemplo, crucificação em ressurreição, Calvário em ressurreição. A família pode estar acabada, pode estar o marido lá um gadareno, demoniado, está lá no cemitério, Deus vai lá, pega ele volta para casa. E vai contar o que Deus fez. Você sabe que Deus pode trazer para casa o filho, a filha, o rebelde, tudo, Deus pode colocar harmonia. Eu posso ouvir um amém, igreja? Está difícil para a gente. Uma certa vez, no aconselhamento, a irmã perguntou, pastor, é um caso difícil. Eu disse, eita, está difícil mesmo. Quando ela me contou, eu digo, misericórdia. Não tem jeito não, eu disse, mas você está diante do impossível, do Deus do impossível. Então, irmãos, como a família pode alcançar harmonia? É possível uma família ser uma família harmônica? Quais os passos? Aí aqui tem alguns passos que o autor colocou, e a gente pode acrescentar alguns ou tirar alguns, mas ele diz assim, doação, nada de egoísmo. Dá licença, passa na porta, tem que fazer outra, quebrar para todos os cigarros por causa disso. O egoísmo tem sido grande. Se não for do meu jeito, então não vai. Não há acordo. Lembra do texto inicial? Andarão 2 juntos
sem que ele haja acordo, é preciso haver um acordo. Então me parece que o egoísmo está contribuindo muito para a família continuar desunida, com desarmonia. Nada de egoísmo, então doação, apreciação, valorize-se mutuamente, mutualidade. Está tão bonita hoje, mulher, ela vai estranhar, não diga isso hoje logo de primeiro, não, vai preparando no caminho, né? Porque tem gente, pessoa que nunca mais foi ao elogio, dá um elogio desse, a mulher fez, está doida, o que foi que houve? Eu uma vez, o irmão que estou a mensagem, chegou em casa emocionado, a mulher agora doidou de vez, dizendo que eu estou bonita, faz tempo que não diz isso, né? O vestido, a roupa, essas coisas, um elogio, agora isso é mutualidade. Você está tão feio esse homem, eu não casei com esse homem feio não, e diz isso a um, já desanima. Eu não tinha barriga, agora está com um volume alterado desse e tal, e começa a falar, e tu também está feia, só apresenta as coisas, porque a gente vai passando o tempo, Marisa já me encontrou muito mais bonito, muito mais inteiro, mas eu não estou, mas assim. Enfim, então tem que haver também apreciação. Uma pergunta, você aprecia a sua mulher? Aprecia seu homem, seu marido? Sema balançou a cabeça aí. Olha, negócio essa pandemia aqueceu alguns lados, esfriou um lado e às vezes aqueceu do outro, mas tem os dois lados, né? Mas então, deixa eu fazer outra pergunta, outra questão. Além de doação, além de apreciação, de elogios, também perdão. É possível uma família viver sem perdão? Sem perdoar? E todo dia parece que tem uma dificuldade, mas o perdão tem que colocar, exercitar o perdão. Já estou terminando. Outra coisa também que a gente precisa, outro passo, comunicação. E, queridos irmãos, eu tenho falado tanto isso aqui. Comunicação é vida. Nada de mágoa. E às vezes tem aquela mágoa, né? Hoje eu abordei aqui à tarde no nosso encontro. Falei em Provérbios, capítulo de número 19, versículo 23 e 24. Nós abordamos isso. E às vezes guarda o rancor. E essa mulher fica como uma goteira. Ninguém aguenta a goteira. É boazinha. Uma vez eu conversando com o irmão, mas rapaz, tua mulher, rapaz, ela perto de mim, ela chorando. Rapaz, um conselho aí. O senhor sabe que ela não, mas leva ela para casa para ver. O sangue de Cristo, é coisa que a pessoa diga, né? Com o pastor, é até falta de respeito, né? Leve ela para o senhor ver quem é. Ela é uma santinha aqui. Vai ver essa mulher dentro de casa. Um dia, se eu filmar, eu também não sei o que está acontecendo, né? Enfim, irmão. É preciso haver o perdão. Diz aqui ainda que outro passo, além do diálogo, é oração. Irmãos, uma pergunta que eu faço aqui, geral, para todos nós. Qual foi a última vez que você orou com seu esposo, com a sua esposa? Os dois juntos. E aí, dá para lembrar? Vamos orar um pouco? Se tiver um filho, ora. Se não der todo mundo, você ora com quem tiver. Está faltando isso. Fica estranho. Estranho. E eu estou concluindo. Ele diz aqui que o amor é tudo. Principalmente amor. Tudo o que vimos até aqui são virtudes que resultam do amor. O amor tudo suporta. O amor gera tudo isso. E onde está o amor? É uma pergunta que ele faz aqui. Onde está o amor? Tem até uma música, né? Uma poesia sobre isso. Onde é que está o amor? O amor, parece que a Bíblia está certa quando diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Muitos lares estão frios sem amor. Deus é amor. Só em Deus a família pode encontrar harmonia, o equilíbrio, a felicidade. Só em Deus a família pode encontrar a estabilidade, o bem-estar familiar. Eu nunca esqueço de um colega, trabalhei em repartição, quem já trabalhou, né, na área de repartição, e quando chegava uma sexta-feira, aquela alegria de uns para ir para casa, outros com alegria para ir para o bar, para ir para não sei para onde, para sair. Aí eu dizia assim, mas rapaz, eu estou pensando amanhã. Amanhã não é sábado, pensando em quê? Falei, amanhã está em casa, meu irmão. Eu falei, casa é o pior lugar, isso é patológico. Quando uma pessoa não gosta de estar em casa, tem alguma coisa grave acontecendo, viu? Quem está em casa lá, a mulher, é por isso mesmo que eu não quero estar lá, não pode estar mais junto. Eu fiquei observando aqui, ele sabe o que ele fazia, dia de sábado, uma vez eu esqueci um documento na minha gaveta e tive que pegar no sábado, todo jeito. Era um trabalho que eu tinha feito e aí saí daqui abusado para voltar, dia de sábado, ainda bem que o trânsito estava livre, eu fui-me embora. Quando eu chego lá, encontro a minha turma de sala lá, tudo lavando o carro, vocês estão doidos, estão fazendo o que aqui? Aí dia de sábado eu vem para cá, passo o dia aqui, lavo o carro. Tu aguenta, tá em casa dia de sábado? Meu Deus do céu, meu irmão. Muitas pessoas já não têm mais harmonia dentro da sua própria casa. E eu quero concluir, queria que a igreja ficasse de pé, por favor.
A felicidade está em Deus. Jesus é o Salvador da família. Ele quer e pode salvar sua casa. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 16, lemos que a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, diz aqui que fala de harmonia. Tudo que Deus faz traz harmonia. Quem vê a beleza fica impressionado. Tudo que Deus faz é belo. E tudo é belo em derredor, com amor aonde? No lar. A beleza em cada flor, o poeta que diz, com amor no lar. Eu queria concluir dizendo para os irmãos, saibam que a harmonia, irmãos, é estar em paz com Deus. Harmonia, em paz com Deus. Nossa família, cônjuges, filhos, este núcleo maravilhoso pode ser um lugar de amor, lugar de fé e de paz. Tudo isso é possível só com Deus, só em Deus. Interessante que no pico da pandemia, aí todo mundo preocupado, como é que vai ser da igreja? Aí as autoridades sanitárias disseram o seguinte, a igreja pode funcionar? Pode, agora separação social, agora quem da família pode estar juntinho, coisa, né? A família junta, o esposo pode ficar junto da esposa, dos filhos, a família que você convive, isso é tão importante, irmãos. Então, gostaria que nesta noite o Espírito Santo nos ajudasse a ter essa harmonia dentro da nossa casa, a harmonia que de muitos lares foi embora. Vou fazer uma pergunta à igreja e vou orar. É possível a harmonia na família? Quem acha que é possível? Todos nós vamos buscar essa harmonia. Essa harmonia está em Deus. Sabe por que a Bíblia diz isso? Haverá harmonia entre as trevas e a luz, trevas e luz. Haverá harmonia entre Cristo e Belial. A harmonia está em Jesus, a paz está em Jesus. Obrigado a Deus por esta noite. Família harmônica, tudo o que aconteceu, ó Pai. O testemunho do diácono Ezequiel, os louvores que foram apresentados, ó Deus, a mensagem que foi proferida, ó Pai querido, ajuda, Deus, para que as famílias IEBT, e não só as famílias IEBT, possamos estar em harmonia, ó Pai. Possamos, ó Deus, aprender o caminho do perdão, do diálogo, da cortesia, ó Deus, e também da apreciação. E que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, em tempos difíceis, ó Deus, que o Senhor possa trazer essa paz ao nosso coração, no seio da família, ó Pai. A Tua palavra diz que o homem deixará pai e mãe e vai se unir à sua mulher. O mistério é tão grande que a Tua palavra diz, e os dois agora serão uma só carne. Unidade, a perfeita unidade. Ninguém jamais maltratou o seu corpo, antes o alimenta. Obrigado, ó Deus, por tudo. Obrigado pela família IEBT, cada família aqui representada. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre cada casa aqui presente, sobre cada família, sobre todo Israel, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Uma noite de bênção, de paz, uma noite de harmonia. Uma noite de harmonia para você e toda a sua casa.